Bom dia. Muito frio? Muito, né? Tá frio demais. Bom, esse tema é um tema bem interessante, né? É um tema que a gente... ele é mais do lado científico da doutrina do que propriamente do lado filosófico ou do lado religioso da doutrina, né? Mas para que a gente possa começar, eu acredito que todos nós ouvimos muito falar nos últimos tempos sobre data limite, sobre regeneração. E aí a gente também já ouviu falar sobre mundos felizes, mundos celestiais, provas e expiações, e várias categorias que existem de mundos habitados. E a gente está vendo aí também, pela internet, até disco voador aparecendo, né? O último caso aí é daquele rapaz Mike. Mas é importante que a gente possa perceber que tudo isso faz parte da vida. E tudo isso faz parte da nossa existência. Se a gente for fazer um cálculo, pensem comigo, nós temos 230 bilhões de constelações, de sistemas solares. Algum de vocês consegue dimensionar esse número? 230 bilhões. Mas é um número grande para a gente pensar, né? É um número muito grande. Vamos fazer o seguinte, vamos cortar no meio. E vamos fazer mais uma coisa, a gente vai pôr 100 bilhões. Mas é um número grande ainda, né? Não é grande? Grandão, 100 bilhões. 100 bilhões de constelações igualzinha a essa que a gente está. Com o Sol, 2 planetas e tudo mais. Vamos pegar e vamos cortar isso no meio de novo, 50 bilhões. E aí vamos pegar 10% disso, 5 bilhões. Corta de novo, 2 bilhões e meio, pega 10%. Quanto vai dar? 250 mil constelações. Sistemas solares. 250 mil. E a gente acha que a gente está sozinho, não é verdade? Ou é muita prepotência nossa, ou é muita falta de fé nossa. Porque, né, o grande problema é que a gente se espelha e a gente acha que vai encontrar, né, por exemplo, um parente distante lá em Marte. Pô, meu parente estava aqui em Marte, eu nem sabia. Entendem? Mas, na verdade, a beleza, ou aquilo que está, é os nossos olhos que veem. É a nossa capacidade de transformar o nosso pensamento e de abrir a nossa mente para novas lições, novos aprendizados. E aí eu vou entrar agora, né, exatamente na lição do capítulo 18 da Gênesis, que é a nova era. Porque a gente ouve falar de data limite, ouve falar de várias coisas, a gente tem receio, a gente vê o planeta cheio de guerras, né, cheio de dificuldades, pessoas cheias de dificuldades, e às vezes isso a gente se questiona. E isso traz um questionamento legítimo. Não é um questionamento falso, não é um questionamento, até porque Kardec, ele pediu para que a gente tivesse uma fé raciocinada e não uma fé cega. Para que a gente pudesse entender a evolução do planeta e, junto disso, a evolução nossa, como seres humanos. Porque o planeta somos nós. Ele é um pedaço de terra, mas somos nós. Não vai acontecer aquele momento em que o último que sair apaga a luz e fecha a porta porque nós vamos morar em outro lugar. Não existe isso.
É aqui que nós viemos, é aqui que nós vamos ficar, e é aqui que nós vamos evoluir. Então esse nosso planeta, ele vai evoluir à medida que... O que evoluir? Nós. Nós que estamos aqui, nós que precisamos cuidar daqui. O planeta evolui nesse momento. No momento em que eu tomo consciência que eu preciso mudar, que eu preciso entender, que eu preciso abrir a minha mente, e que a minha mente é muito maior, né? A verdade, ela é muito maior do que simplesmente aquilo que eu estou pensando agora, ou a estreia da seleção na próxima sexta-feira. É muito maior a vida. Visto que os números que eu apresentei para vocês, eu estou falando de constelações, eu estou falando de sistemas solares. Olha o número. É muito grande para a gente achar que é só nós aqui, que nós somos os únicos. E a gente faz besteira, baixou, né? Se tivesse tudo bem, o planeta estava bem melhor. Só que os espíritos, e eu estou falando lá em 1869, 1870, não me recordo agora quando foi, né, editado o livro A Gênese. Os espíritos já vão nos explicando, nós estamos falando de 1800, exatamente qual é o funcionamento do planeta. E como isso vai funcionar? Como vai acontecer exatamente essa mudança de planeta, de provas e expiações para um planeta de regeneração? Para essa nova era que muitas vezes nós ansiamos. E ela se dá de forma gradual. Ela se dá da mesma forma quando o planeta estava lá primitivo, dinossauros e tudo mais, e depois aqueles períodos, né, medievais, onde nós vivíamos num planeta realmente que ainda era primitivo, para que a gente fizesse toda essa transformação de chegar. Nós temos esse ponto de virada da nossa chave, de virada do planeta, a partir de 1900, é onde a gente começou a ter uma evolução muito maior, uma evolução tecnológica, e vai culminar isso com as duas grandes guerras que nós tivemos. Porque foi a partir daquele momento, daquele flagelo, daqueles dois flagelos, que o mundo começou a criar uma ideia de que nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos. Nós somos responsáveis pelo nosso lar, como somos responsáveis pelo nosso corpo, que é a morada do nosso espírito. E o que eles dizem no livro, na lição, perdão, é que o que vai haver é a partida de espíritos mais endurecidos, que é a lei natural da vida, que a nossa lei, a lei realmente, nós vamos partir, nós vamos morrer, nós vamos para o plano espiritual, e haverá a chegada de novos espíritos. Porém, a gente já ouviu falar muito também de Quiron. Quem não ouviu, eu vou dar uma explicação rápida. É um planeta que, como a Terra um dia foi um planeta de exílio, Quiron será um planeta de exílio. E aqui eu não estou fazendo pouco caso disso, não é isso. Só que eu quero que entendam, nós vamos ainda voltar mais vezes aqui, mais vezes, porque a gente vai ter as condições de melhorar e de evoluir. Então isso eu faço um alerta, quando a gente pegar lá na internet, às vezes ficar ouvindo, Quiron e não sei o quê, o planeta chupão, o planeta não sei o quê, calma, vamos ter calma. Porque a gente fica muito nisso e às vezes esquece do principal que nós precisamos fazer, que é a nossa melhora. Nós precisamos melhorar. Nós transformamos a nossa vida e essa vida é que vai transformar o planeta.
Parece uma coisa absurda. Parece uma dificuldade enorme, porque se nós olharmos, nós vamos falar assim, mas eu tão pequeno, somente eu mudando, eu mudo o mundo? Sim, você muda o seu mundo. E muitas vezes você muda o mundo daqueles que estão ao seu lado. Então o que vai acontecer quando a gente ouve que vai ter uma leva de espíritos, né, mais evoluídos, mais preparados, né, mais focados na arte, na justiça, no bem, no perdão? Não é que eles vão chegar em bando, num ônibus, numa caravana. Isso acontece ao longo do tempo. Aliás, isso está acontecendo nesse exato momento. Em todos esses nascimentos que nós vamos vendo, todos, são esses espíritos que estão chegando. São esses espíritos que estão começando a chegar aqui na Terra para que eles possam mudar o planeta. Agora, vai mudar assim? Não. Muda devagar. Vai mudando devagar, vai mudando com tranquilidade. E nós precisamos entender que nenhuma lei de Deus aqui no planeta, ela vai ser derrogada. Não haverá nada de, a beleza da obra de Deus é exatamente essa chegada através dessa lei da física, dessa lei da vida, dessa lei da biologia humana, que esses espíritos vão chegar e vão estar aqui com a gente, preparando o terreno. E, por sua vez, nós vamos partir e nos preparar mais ainda do outro lado, para que a gente possa voltar e conseguir estar com esses espíritos que aqui estão. Porque se nós pararmos para pensar na bondade de Deus, na inteligência de Deus, na sabedoria dele, pensem, não faz sentido ter essa fé, se eu não acredito piamente nisso. Porque, então como é que é isso? Eu vou embora, não volto? O planeta fica do jeito que quer? Não, existe uma lei, existe um preparo, existe uma ordem. E digo mais, esses espíritos, muitos deles já estão entre nós. Já estão. Se a gente pegar, muitas vezes, a gente vai olhar, a gente vê prodígios, a gente vê essa criançada, esses jovens hoje, eles clamando por um sentido. Mas a minha pergunta é, como nós, responsáveis, mais velhos, estamos fazendo para recebê-los? E com que nós estamos recebendo esses espíritos? Com qual qualidade moral nós estamos recebendo eles? Porque a responsabilidade é nossa. É nossa essa responsabilidade de recebê-los. É nossa responsabilidade mantê-los no caminho em que eles vieram preparados. Se vocês pegarem as crianças hoje em dia, tem criança que ela é questionadora. Ela questiona. Ela tem um senso de justiça muito maior do que nós tivemos há anos atrás, na nossa juventude, na nossa infância. Eles têm uma mentalidade de um cuidado com o próximo totalmente diferente, muitas vezes, do que nós. E aqui eu não estou fazendo julgamento de valores, não. Eu estou falando o que eles têm, é nato. É criança, às vezes, que é pequena, de 8 anos, 5 anos. Se você explicar para ele a essência, a preocupação com uma floresta, a preocupação com um animalzinho, é muito claro que eles pegam. É muito claro, eles pegam assim, porque eles já vieram preparados. E aí é que mora o que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Entendem?
Porque eles estão sob nossa tutela. E serão esses espíritos que darão andamento à vida aqui, que prepararão o caminho para que quando nós estivermos do outro lado querendo voltar, eles nos recebam. Então veja que a responsabilidade de todos nós é com todos nós. Eu já falei algumas vezes, nessa casa eu falei, nenhum de nós aqui nasceu para ser sozinho. Eu não estou falando de relacionamentos, não, eu estou falando de nascer para ficar sozinho, porque senão, pensam bem, 230 bilhões de... Põe cada um de nós num planetinha, né, e a gente vai reinar sozinho, não é verdade? Pensou que maravilha você reinando um planeta sozinho? Olha que delícia, né? Mas a vida não é assim. Seria até chato a gente, né, ficar num planeta sozinho. Vocês já imaginaram? Seria horrível. E essa é a beleza da vida, que nós podemos viver, nós podemos trocar ideias, nós podemos assumir responsabilidades que é muito maior do que eu levantar de manhã, do que eu ir trabalhar. E não que isso não é importante, mas a responsabilidade de receber espíritos, receber seres em nossa vida, para que esses seres possam transformar o mundo. E isso é uma tarefa de cada um de nós. Cada um de nós. Essa é a nossa tarefa. Perdão. Desculpem. Essa é a nossa tarefa. É a tarefa de recebê-los, de prepará-los. E não é com as melhores escolas. Não. Não. Mas é com aquilo que nós temos de melhor dentro de nós. É o que eu faço, o que eu apresento de exemplos para essa criança. Isso é o que os espíritos nos ensinam. E eles falam que esses espíritos vão chegar, nós iremos embora, vamos nos preparar e voltaremos melhores. Nós vamos voltar melhor, olha que legal. E eles não pedem tempo, mas eles também nos dizem que na programação da Terra não há necessidade de que a gente precise passar por cataclismas. E olha que interessante, lendo essa lição, pelo tempo que o livro foi escrito, né, foi trazido, foi impresso, não tinha acontecido as 2 guerras mundiais. Mas eles falam ali sobre isso. Eles falam. Eles não dão direto, mas eles dizem que não há necessidade, o planeta não precisa passar por grandes cataclismas, por destruições, né? Por guerras, como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Não precisa. Mas é um livre-arbítrio nosso. É um livre-arbítrio. E o homem decidiu por isso. Por quê? Por causa da sua inferioridade. Por sua falta de conhecimento, por sua falta de amor, por sua evolução. Então, a nossa evolução nos levou a isso. Só que hoje, nós conseguimos mais. Nós temos muito mais condições de vivermos em paz do que naquela época. Nosso pensamento naquela época era um pensamento predominantemente de imperialismo, impérios. Hoje, nós temos uma coisa que é muito triste, é muito difícil. Impera o dinheiro, mas impera algo que é o domínio sobre a mente. Só que isso, meus queridos, nós temos ferramentas e ferramentas
da espiritualidade que nos trazem todos os dias, e que o nosso conhecimento vai nos ajudar, que é para que a gente possa escolher e tomar a atitude certa. Porque hoje a guerra, muitas vezes, ela é interna. É a guerra da escolha, é a guerra da atitude, é a guerra da busca, é a guerra das respostas. E muitas vezes essas respostas, elas estão à nossa mão. Vão lá, leiam, capítulo 18 da Gênesis, está tudo escrito lá, com o que vai acontecer. E baseado nisso, eu posso escolher o que eu quero da minha vida. Porque nós ganhamos a oportunidade de estarmos aqui, nesse planeta, nesse momento e agora. Por que não podemos fazer o melhor? Por que não podemos viver verdadeiramente como cristãos? Por que não podemos olhar o nosso próximo ou as nossas crianças de uma forma diferente, para que elas possam preparar esse planeta para que nos recebam futuramente? Podemos sim. O livre-arbítrio é nosso. Ah, Luiz, mas sabe, vocês podem pensar assim, Luiz, mas sabe o que é? Aí os caras vão lá e faz guerra, não importa. Não importa. Lembrem que eu falei para vocês, vamos pensar em Deus. Bom, inteligente. Se eu tenho essa fé e essa certeza da inteligência de Deus, da bondade de Deus e da justiça dele, eu não posso temer nada. Porque é entre eles. Ah, mas eu moro aqui. Tá bom, mas é entre eles. Não é entre nós. Entre nós é aquilo que nós podemos fazer se não guerrearmos entre nós. Entendem? Entre nós, entre nosso mundo interno, entre aqueles que convivem, entre aqueles que nós pedimos para estar conosco nessa existência. Então, tudo aquilo que eu levo para o grande do planeta, eu preciso trazer para o micro, que é a minha vida, que é o meu mundo interno, que são aqueles que vivem comigo. E se eu não quero essa guerra lá fora, o que eu estou fazendo no meu mundo interno? O que eu estou fazendo dentro da minha casa? O que eu estou fazendo junto às pessoas que eu escolhi e que elas aceitaram e me escolheram para estarem juntos? E quando eu olho isso, eu vou me lembrar do livro do Neo Lúcio, Evangelho no Lar. Jesus no Lar, perdão. Psicografado pelo Chico. A primeira lição é uma das lições mais importantes que tem. Pelo menos eu amo essa lição. Eu tenho ela realmente como um objetivo, algo verdadeiro. E Jesus diz no dia, o primeiro evangelho no lar que é feito, ele diz: como esperar a paz das nações se nós não conseguimos viver em paz entre quatro paredes? O lar é a primeira escola do homem. Ela é a verdadeira exportadora dos caracteres humanos para o mundo. Jesus está dizendo que é lá que nós aprendemos e vamos levar para o mundo o que nós aprendemos. Como amar a Deus, que nos parece tão distante, se não conseguimos amar aquele das nossas lutas diárias. E isso é profundo. E isso é verdadeiro. Isso é lógica. Basta que nós olhemos o mundo que nós temos hoje
E consigamos ver que nós vivemos dentro desse mundo igualzinho a esse mundo e cobramos desse mundo. Nós ficamos cobrando dos outros. Nós ficamos cobrando do próximo. Nós temos que cobrar de nós mesmos. Nós temos que fazer a nossa reforma íntima nós mesmos. Isso é nova era. Isso é a chegada dos novos tempos. Isso é aonde nós podemos mudar verdadeiramente. Nós não somos maiores nem melhores que aqueles que estão ao nosso lado. Nós não somos menores nem piores do que eles. Nós somos companheiros de jornadas. Não importa se é 1, 2, foram 3, foram 10, foram 5. Não importa. O importante é que a reencarnação mais importante que nós temos é essa. É nessa que eu conheci a minha mãe, é nessa que eu conheci meu pai, é nessa que eu conheci minha esposa, meus filhos, meus netos, seja quem for. E isso serve a todos nós. Não adianta a gente ter um livro. Não adianta nós termos uma lição da espiritualidade se deixamos de lado e achamos que aquilo é para o outro. Aquilo é para nós. De alguma forma nós podemos fazer algo. De alguma forma nós podemos nos reconstruir e reconstruir o mundo do outro. Mas lembrando, somos professores, mas também somos alunos. E quando eu me coloco nessa posição de aluno, tudo fica mais fácil. Porque eu me coloco na posição de aprendiz. E aprender é o melhor momento da nossa vida. Basta que vocês lembrem aqui do primeiro dia de escola, cada um de vocês, da Caminho Suave, da lancheirinha azul e cor-de-rosa. Isso traz saudades, isso traz sorrisos, porque a gente vai lembrar de coisas e falar, pô, sentei lá na minha cadeira, que delícia, eu não tinha nenhuma preocupação, porque eu estava aprendendo. Aí eu cresço e eu acho que eu já sei demais, então não, tudo que eu sei eu tenho que... Vocês têm que saber, tudo que eu sei não funciona assim. Porque na escola da vida, nessa escola da vida, a construção é todo dia. Basta que nós sigamos aquilo que Jesus nos ensinou. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Isso é fé. Como Santo Agostinho disse, né? Fé é acreditarmos naquilo que não vemos, e a recompensa dessa fé é vermos aquilo que acreditamos. Fé é realmente eu sair desse lugar comum. Eu estou aqui, eu vou levantar, eu vou para casa, eu vou fazer o almoço, eu vou assistir o jogo, eu vou, não sei, eu vou fazer coisas. Não, eu vou sair daqui, eu vou fazer acontecer, eu vou olhar o meu próximo de forma diferente, eu vou olhar minha esposa com mais paciência, eu vou olhar meu esposo com mais paciência, eu vou dar graças mais àquilo que eu tenho, e entender por que aquilo que eu não tenho me faz falta, por que eu ainda não tenho. O mundo, ele só vai mudar a partir do momento que eu entender esse mecanismo. Não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que nós precisamos. Não haverá um Salvador que vai descer em carruagem, prateada, dourada, cheia de luz para nos salvar. Jesus, ele nunca vai voltar,
Porque Ele nunca foi embora. Jesus nunca nos abandonou. Jesus é o governador do planeta. Então a gente precisa parar com essa questão e perceber que essa salvação, essa nova era, esse novo conhecimento está ao nosso alcance. Somos nós que precisamos sair do comum e buscá-lo. É através de livros, é através de cura, é através de entendimento, é sairmos do celular, é parar, desintoxicar de celular. Eu prometi para mim mesmo que eu nem ia falar muito hoje de celular, porque eu não quero, porque não é isso, mas a gente precisa entender que a beleza da vida está aqui, ó, nesse exato momento. Eu queria ter tempo para ouvir cada um de vocês aqui e para entender a beleza de cada espírito que está encarnado aqui, como vocês me entenderem. Seria maravilhoso. Isso é divino. Isso é oportunidade. E a oportunidade da gente perceber que nós não vamos ficar cada um num planeta. Não vamos. Nós vamos ficar todos neste planetinha, nesta terra. E essa terra vai mudar a partir do momento que todos nós tomarmos a consciência de que eu mudo o meu mundo interno, eu mudo minha vida, que é o mundo que eu vivo, esse mundo formado pela minha família. E aí sim, mudando esses mundos, o mundo vai mudar. Sem pressa, sem medo e com fé de que Deus nunca nos abandona e que Jesus está sempre no comando dessa nave. Que a doce paz de Jesus esteja no coração de todos vocês e até um próximo domingo. Obrigado.